Paz e graça seja com todos por parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão Josué Miranda, da Igreja Cristã Nova de Jerusalém. É importante você se inscrever aqui no nosso canal. Confira se você já está inscrito. Se você não está, é importante se inscrever, assinar aqui o sininho para receber todas as notificações. É importante marcar todas as notificações. O tema do vídeo hoje, a palavra da noite é: você acredita nos finais do tempo? Você acredita que essa terra ela vai ser destruída, que aqui não ficará pedra sobre pedras, né? O que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia? Vamos entender hoje comigo nesse vídeo o que relata a palavra de Deus. Esse incêndio que aconteceu ali no Havaí, naquela comunidade, poderia ser uma pequena amostra do que será o futuro desta terra? O que você acha disso, né? Daquele incêndio? Pode ser, será que poderia ser Deus mostrando para nós, né? Olha, esse é só uma pequena amostra do que vai acontecer aqui nos finais do tempo e que vai acontecer com aqueles também que não forem salvos, né? Então vamos entender o que relata a palavra de Deus. Vou trazer aqui especificamente na palavra de Deus que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos entender a palavra, o que Deus diz para nós nessa noite, e que nós possamos aproveitar, né, esse momento onde aconteceu essa tragédia, esse desastre, esse incêndio, e que ceifou vida de pessoas. Pessoas ficaram ali sem nada, tiveram todos os seus bens materiais destruídos. E vamos ver o que nós conseguimos tirar de bom em cima de tudo isso que aconteceu, de toda essa tragédia, de toda essa catástrofe, que podemos assim dizer. O que nós podemos tirar sobre isso? O que nós podemos aproveitar para refletir sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, né, e sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos aqui para a palavra de Deus dessa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, né, mais uma vez eu peço aqui encarecidamente a você, meu irmão, minha irmã, a você, meu amigo, a você que está passando aqui pela primeira vez no canal Igreja Cristã Nova de Jerusalém, é importante que você faça a sua inscrição aqui nesse canal. Amém? Deus te abençoe. Vamos aqui para a palavra de Deus. Então em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos fazer a leitura dessa palavra. Começa assim, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então Pedro está pedindo aqui, escrevendo esta carta e pedindo a segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, né? Que devemos ter ânimos, ser sincero, para que vos lembreis das palavras primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Então ele fala dos profetas, fala lá do Velho Testamento, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e Salvador. Então é as palavras que Pedro está escrevendo nessa carta, e está trazendo aqui uma passagem das profecias do Velho Testamento, também linkando junto com as pregações dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Vou fazer a leitura toda primeiro e depois nós vamos entender cada
versículo dessa palavra de Pedro sobre onde ele relata aqui os finais do tempo. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Uma pergunta. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha esse versículo 7. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras, que nela há, se queimarão. Glória a Deus. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição. Portanto, vós amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Então, essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, então, o apóstolo Pedro está trazendo aqui e dizendo, olha, dessa carta, para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então ele linka, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio na terra, ele foi o único que cumpriu a lei, porque ele cumpriu a lei para que cumprissem as profecias que foram pregadas antes da sua chegada na terra, da sua vinda, de que o Messias viria nesta terra. E ele veio, cumpriu a lei, instituiu a salvação pela graça, morrendo na cruz, abrindo-se a
porta do céu, a porta da salvação para nós através da sua morte. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Mas Pedro aqui está dizendo, nesta passagem dessa carta, mostrando para nós que isso aqui vai ter um fim. E aqui ele fala da volta, da segunda volta do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Glória a Deus. Aonde ele virá para buscar a sua igreja. Onde será? Nós teremos nosso corpo glorificados para viver com ele no novo céu e nova terra que ele promete. E essa terra também, como fala em outros capítulos, Romanos, fala que a terra geme. Ela geme, porque ela sofre desde que o homem caiu. Então a natureza, ela está em regressão, ela está gemendo, ela está sofrendo por redenção. Então, lá em Romanos nós entendemos que vai haver uma restauração. A restauração desta terra. E essa restauração vai acontecer através do fogo. Do fogo. E aí, nem aqui em Pedro podemos então ter essa confirmação. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Isso tem acontecido. O que quer dizer escarnecedores? Aqueles que vão dizer que tudo isso foi criação, foi criado pela natureza, e que a natureza tudo se cria, vão trazer teologias humanas, tentar fazer as pessoas não acreditarem, né, que a palavra vai se cumprir, pregando os falsos evangelhos. Hoje nós podemos ver aí tantas pregações, tantas coisas acontecem, distorcida das escrituras, da palavra de Deus, tentando trazer para o homem, não fica tranquilo, né? Nada disso vai acontecer, e trazendo uma calmaria, uma sensação, né, de que estamos aqui, que a vida, muitos até dizem que a vida que morreu acabou, que não existe mais vida após a morte, e existem várias crenças, e assim vai acontecendo, como vai acontecer do anticristo. Então, existe tudo essas pessoas neste mundo, né? Aqueles que são os escarnecedores, né? Que andam segundo as suas próprias, seus próprios entendimentos, seus próprios pensamentos, né? As suas próprias filosofias, podemos assim dizer, né? Então Pedro está alertando, cuidado com esse pessoal, com esse povo, tenha muito cuidado. Porque o que eles vão dizer? Olha lá, dizendo o que está dizendo? Então aqui as blasfêmias, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Vamos fazer essas perguntas. Onde é que está? Pode ver, olha, quantos anos? E assim já vi muita gente falar, o mundo vai acabar no milênio, no segundo milênio Jesus vai voltar, e não voltou ainda, e vai ter muitas palavras assim, mas nessa palavra nós vamos entender aqui nessa palavra, glória a Deus, essa passagem do milênio, vamos entender isso daqui, nesse vídeo, fica comigo até o final desse vídeo. Então, dizendo, onde estão essas promessas? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, tentando tirar de você, fazer com que você desacredite nas escrituras e na palavra de Deus. E vão se levantar muitas pessoas poderosas, reinados vão se levantar, inclusive até o reinado do anticristo provavelmente vão vir com essas pregações, tentando arrancar de você a sua fé e arrancar de você a sua estrutura, o seu alicerce, o seu embasamento no Evangelho. Eles aqui falam, e o que dizem? Eles voluntariamente ignoram isto. E pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus. Já fala, desde lá dos Velhos Testamentos, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste. Vão dizer que tudo se criou por si próprio, né? Vão tentar dizer que não foi uma criação de Deus, que não foi a separação de Deus, como nós entendemos lá na criação do mundo em Gênesis.
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com a água do dilúvio. E agora Pedro fala: vemos a primeira destruição, que foi a destruição dessa terra, que foi pela água do dilúvio, né? Quando Noé, Deus mandou criar a arca, e as pessoas, como no tempo de Noé, continua hoje no mesmo dia, no tempo de hoje, dizendo: isso é besteira, o que vai fazer essa arca, isso não vai acontecer, não vai chover, vai ver se vai chover, vai tampar a terra, vai submergir de água, não existe isso daí. E ninguém deu crédito nas palavras de Noé, só acreditaram depois que começou a chover e a arca começou a subir e as portas já tinham sido fechadas e Noé não pôde mais abrir, que achava que não estava com ele, o anjo trancou ali a porta, Deus trancou e as pessoas não conseguiram mais entrar. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, como nos dias de Noé, hoje também a arca da salvação está com a porta aberta, mas muitos, até mesmo por essa palavra, não acreditam, não dá crédito, acha que isso não vai acontecer. Mas saiba, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que a porta da arca está prestes a se fechar. Está prestes a se fechar. Pelo cumprimento da palavra de Deus, por todas as coisas e todos os sinais que relata nas Escrituras. Então, quando fechar, o que quer dizer? Quando você não puder mais ter o Evangelho. E é isso que vai acontecer. Glória a Deus. Então as portas vão se fechar. E você não ficará mais. Não terá mais acesso à salvação. E aqui, vamos entender porque o próprio Pedro alerta. Porque ninguém sabe o dia da volta do Senhor. Mas os céus e a terra. Que terra? Que existe, que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, Pedro relata aqui, isso daqui, meu irmão, minha irmã, essa terra vai ser destruída. Não ficará pedra sobre pedra, ramo sobre ramo. Então, o que você hoje pode ver, prédio, edificações, ponte, toda essa obra que o homem conseguiu construir, toda a engenharia, toda a arquitetura, tudo vai ser destruído e queimado, não ficará pedra sobre pedras. Glória a Deus, santo é Deus. Então, você acreditando ou não, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela há de se cumprir. Então, meu irmão, e no versículo 8 fala: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como... Aí está o ponto-chave. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por quê? Muitos falam: mas já não passou um milênio? Presta atenção. Para Deus, ele diz assim, voltaria no meio, qual será o milênio? Para Deus, fala assim, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Então, aqui nós não sabemos que dia vai se voltar. Então, o que nós podemos entender aqui? Através dos sinais de tudo que vem acontecendo, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, tudo isso daí, a abominação, a prostituição, do ser humano, a decadência do ser humano que podemos ver, nós conseguimos entender que a terra, quanto o homem, a criação de Deus, está se degradando. Eu estou falando assim, espiritualmente. Estão se corrompendo cada dia mais e mais, se aprofundando na corrupção deste mundo. Glória a Deus. Tanto é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longâmino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, hoje chegou a palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, meu amigo e minha amiga, você que está aqui nesse canal. Chegou o tempo
de arrependimento. Arrependa-se. Deixa as concupiscências que tomam a sua vida. Deixa de ser guiado pelos seus próprios entendimentos, pelo seu próprio pensamento. E deixa que o Espírito Santo venha modificar e mudar a sua vida. E que ele venha ser o seu mapa, que ele venha ser o seu guia. E que ele venha ser o seu destino. E que ele venha conduzir a sua vida nos caminhos celestiais. Glória a Deus. No caminho da salvação. Então, tudo isso que nós podemos ver, glória a Deus, toda essa tragédia que aconteceu, que nós vemos essa pequena ilha que foi destruída, e que essas pessoas sofreram ali, perderam seus bens materiais, muitas vidas foram ceifadas por esse incêndio, por essa catástrofe, por essa tragédia. Isso que podemos ver nessa imagem é uma pequena amostra. Isso não é nada perto do que vai acontecer com essa terra. E fala que ela vai ser por completa, vai ser tudo destruído e tudo queimado. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela está se cumprindo, meu irmão, minha irmã. Então seria um alerta de Deus para conosco desse incêndio. E aí, eu acredito que seja, meu irmão, minha irmã, que seja um alerta. Deus está dando vários alertas e vários sinais, porque o próprio Jesus relata dos sinais que iriam acontecer nos sinais do tempo. Quando que tu voltarás? Os discípulos perguntaram: olha, quando verem esses sinais, sabereis que a minha volta está próxima. Mas muitos vão dizer, aqui na própria palavra de Pedro, vamos voltar aqui, muitos vão dizer o quê? Vou voltar aqui. Glória a Deus. Muitos vão dizer assim: aonde está esta promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio. E aí, voltando aqui no versículo 5, eles falam, eles voluntariamente ignoram tudo isto pela palavra de Deus desde a antiguidade. Eles vão dizer, então, aqui ignoram, e tem pessoas nos dias de hoje que provavelmente estão ignorando. Isso é coisa, não existe, isso daí aconteceu, isso foi simplesmente um incêndio. Que aconteceu, foi a ação do homem, foi uma ação da natureza, e tentam distorcer. Eles não vão nunca aceitar e tentar assimilar que isso seja um alerta de Deus para com a humanidade, né? Então Deus está dando vários alertas, mas aqui Pedro nos alerta, né, que essa terra nos reserva como tesouro e guarda para o fogo, no dia do juízo, na volta do Senhor Jesus. Então o Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns têm por tardias, dizem, não vai vir. Aqui, versículo 9, né? Ainda que alguns têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui está a confirmação do fim do mundo e da destruição final dessa terra, que vai ser a restituição final, a volta de Jesus, onde todos vão de ressuscitar, teremos os corpos glorificados. A terra então vai passar por esse processo de destruição, e pode ser que seja um novo planeta, ou seja criado, ou até mesmo um novo céu, uma nova terra, seja até essa mesma terra que será restaurada por Deus. Pode ser isso daí também, certo? E aí fala, mas o Senhor virá como ladrão, que o ladrão não avisa que hora que ele vai chegar a entrar na sua casa, ele chega de surpresa. E assim será a volta do Senhor Jesus Cristo, quando tudo vai estar tudo normal. Nós saímos para trabalhar, a nossa vida, a nossa programação, tudo do jeito que está hoje. E de repente, chega Jesus Cristo na sua trombeta, como estrondos. Está falando assim, estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Aí a terra e tudo que nela há se queimarão. Isso pode ser uma pequena amostra, meu irmão, minha irmã. Crendo ou não, você crendo ou não, acreditando ou não,
Mas esta tragédia pode ser uma pequena amostra do que tudo vai acontecer. Pois havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Vamos manter a santidade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Glória a Deus, santo é Deus, irmãos. Essa palavra é uma palavra do fim do mundo, do fim desse planeta, da destruição de tudo que nós vemos aqui. Então, meu irmão, minha irmã, e aí volta a palavra de Deus em várias passagens: não ajunteis tesouro nesta terra. Glória a Deus. Deus relata: não ajunteis tesouro, não coloque o seu coração nas coisas dessa terra, meu irmão, minha irmã, porque isso daqui, né, vai ficar tudo, e depois no juízo final tudo vai ser destruído, tudo vai ser queimado. E as pessoas que fazem briga por patrimônio, né, e até mesmo dividem as famílias, né, por dinheiro, pela ganância do homem, pela sua ignorância, o homem, né, eu sou isso, eu tenho poder, eu tenho fazendas, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos edifícios, tantos prédios e tanta coisa. Mas saiba que isso não vai ficar nada nessa terra, tudo vai ser destruído, irmão. Meu irmão, minha irmã, mas é besteira. Muitos vão até criticar, vão dizer: isso, irmão, tá falando loucura. Não é loucura, né? Mas alguma parte da palavra fala que os cristãos muitas das vezes vão ser chamados como louco, né? Muitos não dão crédito nas pregações, nas palavras de Deus, mas a palavra está se cumprindo, os alertas está sendo emitido, e você está dormindo, meu amigo e minha amiga. Hoje é tempo de nós acordarmos. Vamos refletir. Quando eu vi essa notícia, Deus tocou meu coração com a reflexão. Eu fiquei pasmo com isso que está acontecendo. Até hoje estou pasmo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu creio que se conversar com aquelas pessoas dali, daquela ilha, daquela comunidade, muitos ali vão ser convertidos por tudo isso que aconteceu. Muitos, talvez até muitos que não criam nos sinais do tempo, não criam na palavra de Deus, vão passar a crer, saber que tanto é Deus, meu irmão, minha irmã. Então, meu irmão, e ali está um grande exemplo, né? Pessoas perderam tudo, todo o seu tesouro, todas as suas economias foram queimadas pelo fogo. É muito triste, né? Que Deus possa restituir todos os bens para aquelas pessoas, tudo que eles perderam, famílias que perderam, estão ali enlutadas. Mas, meu irmão, minha irmã, para nós é um alerta da volta do Senhor Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, dê crédito na palavra de Deus. Vamos atentar para a Escritura, para o cumprimento da sua palavra. Então, eu não tenho dúvida. Você tem dúvida? Não tenho dúvida de que o fim de tudo isso aqui chegará. Você crendo ou não crendo, esse mundo, essa terra vai ser destruída e queimada pelo fogo, porque a palavra de Deus, ela é infalível. A Bíblia Sagrada, ela é infalível palavra de Deus, meu irmão. Você crendo ou não crendo, essas escrituras estão se cumprindo e há de se cumprir. E Jesus há de voltar. Como ele prometeu, ele vai voltar na sua segunda vinda. Pode acontecer quando você de repente se assustar com o estrondo, seja a volta de Jesus Cristo. E aí, já era, meu irmão. A arca, glória a Deus, Santa, a arca se fechou. A porta se fechou. Não tem mais o que fazer. E aí, não temos mais o que fazer. Então hoje é dia. Hoje é o dia de você fazer um concerto com Deus na sua palavra. Venha-se para o Evangelho de Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Deus, como o Criador,
o regedor de todas as coisas, de todo o mundo e de todo o universo. A Ele toda a glória, como a salvação, né? Como Pedro termina essa carta. Antes cresci na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra nessa noite, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Feche teus olhos e vamos orar a Deus nessa noite por essa palavra. Senhor eterno Deus e Pai que está no céu, somos gratos por essa palavra, por essa oportunidade dessa noite estarmos aqui, trazendo a palavra da noite, Senhor, nos ensinando, nos alertando para o cumprimento da sua palavra. Também, Senhor Deus, queira entrar na vida daquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, naquela ilha, ali no Haiti, no Havaí, aliás, Senhor. Queira, Senhor, restituir tudo o que foi perdido na vida daquelas pessoas, dê força para o recomeço das suas vidas materiais e também que a sua palavra venha se cumprir, que elas possam crer, Senhor, no teu evangelho, no teu nome, no cumprimento de tudo que tu tem nos ensinado através das escrituras e da sua palavra, que embora aconteceu uma tragédia, uma catástrofe, mas, Senhor, que tudo isso sirva para nós como um alerta nos dias atuais, que nós possamos nos atentar e voltar e dobrar-se para a sua palavra, para o cumprimento da sua palavra, que nessa terra, Senhor, não ficará pedra sobre pedra, ramos sobre ramos, né? E bem-aventurado é o homem que tem o seu maior tesouro, que a terra não pode comer, o fogo não pode queimar, que é o tesouro do teu evangelho, o tesouro da salvação, Rei da glória, da vida espiritual. Bem-aventurado aqueles que têm a vida espiritual, porque na vida espiritual nenhum mal, nada pode se queimar, a terra não vai queimar, o inimigo não pode tocar, glória a Deus, mas tem a vida eterna para sempre no paraíso. Dê para nós uma noite de sono em paz, abençoa cada irmão, cada irmã desse grupo, cada amigo e cada amiga que estiver nesse grupo. Derrama sobre nós o temor da sua palavra, de crer no teu evangelho, de crer nas tuas promessas e de acreditar que dia após dia a sua palavra, eterno Deus, está se cumprindo na face da terra. Desperta-nos para o teu evangelho, para a tua palavra, para o teu caminho. Injeta sobre cada um de nós o ânimo de crer, o ânimo da fé e de acreditar no teu poder e no mover do teu Santo Espírito. Graças te damos por tudo e tudo entregamos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meu irmão e minha irmã. Peço encarecidamente que você inscreva-se aqui em nosso canal e assine o sininho para receber as notificações. Sou o irmão Josué Miranda, da Igreja Cristã Nova Jerusalém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.